por que Deus não me responde? Quantas vezes a gente tem feito essa pergunta, não é verdade? Muitas vezes temos feito essa pergunta. Por que Deus não me atende? Será que Deus esqueceu de mim? E eu quero mostrar para você, queridos, que isso é comum de acontecer e quero mostrar para você também uma solução e uma resposta bíblica para isso que vai resolver essa situação na sua vida. Por que Deus não me atende? Por que Deus está em silêncio? Por que Deus não me responde? É o questionamento de muitos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também passou por isso. Aliás, não só Davi, mas muitos outros. Vou dar apenas 2 rápidos exemplos aqui para você. Ele diz assim no Salmo 13: até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Para sempre? Até quando ocultará de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia, até que se erguerá contra mim o meu inimigo? O Davi estava ali fazendo um clamor a Deus, perguntando para Deus até quando Deus ia ficar em silêncio, quando que Deus ia responder o seu clamor, a sua súplica. E aqui, Abacuque, no capítulo 1, logo no versículo 2, Abacuque diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me responderás? Até quando eu gritarei violência, e o Senhor não salvará? Abacuque também estava passando por esse momento de crise, vamos dizer assim, perguntando a Deus por que Deus estava em silêncio. Sabe, querido, às vezes a gente acha, na nossa infantilidade, que Deus, que sempre que os profetas oravam, Deus já respondia na hora. Às vezes a gente acha que ao clamor dos profetas a resposta era instantânea, mas não. Homens de Deus como Davi, imperfeitos, mas homens de Deus, sim, que clamavam dias e dias, muitas vezes, para receber uma resposta, para Deus falar com eles. Caso, um exemplo que eu peguei de Davi, tem muitos exemplos na Bíblia, querido. E o exemplo de Abacuque: até quando, Senhor, o Senhor ficará em silêncio? Até quando, Senhor, o Senhor não me responderá, o Senhor não me atenderá a minha voz, o meu clamor, a minha súplica? Então esses homens estavam achando ali, pedindo para Deus lhe responder. Uma coisa eles sabiam, que Deus estava ouvindo. E por que Deus não respondia? Então, muitos de nós passamos por isso. Não vou dizer muitos não, vou dizer todos nós. Poxa vida, irmão, está um barulho chato ali. O rapaz está batendo ali com martelo ali. Mas vamos lá. Então, nós passamos por isso, irmãos. Você tem orado pela sua família, tem orado pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu esposo, tem orado por alguma coisa, pela sua vida espiritual, sei lá. Você tem orado por várias coisas. E muitas dessas coisas Deus não te deu resposta ainda. Muitas dessas coisas Deus não falou com você ainda, Deus não atendeu ainda a sua oração. E você fica aí se questionar, achando muitas vezes que é o único, que é a única a quem Deus não está respondendo. Então entenda uma coisa, querido. Sim, não é só você que Deus não está respondendo. Por um momento, Deus fica em silêncio. Por um momento, Deus não responde. Mas isso não significa que ele não está ouvindo. Abacuque tinha certeza que ele estava ouvindo. Tanto é que ele diz no verso 2, ele dá aqui uma solução. Ele diz, sim, por-me-ei, no capítulo 2, no verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, me colocarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa, da minha oração. Agora Abacuque tinha certeza que Deus estava ouvindo. Então você precisa ter isso. Você precisa entender. Deus permanece sim um tempo em silêncio. Tem respostas que Deus não dá logo. Tem respostas que Deus demora. O próprio Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, no versículo 7. Jesus fala dos servos de Deus que clamam a Ele dia e noite. Embora Deus pareça tardio em responder, mas Deus o responderá. Então, Abacuque, entendendo e sabendo que Deus lhe responderia, disse logo, porque o Senhor não me responde, porque o Senhor não me atende. Depois de apresentar a sua queixa, a sua oração, ele foi, como disse ele aqui, se colocar na sua torre de vigia, ou seja, ficar atento à resposta do Senhor. Aí eu te faço uma pergunta, querido. Será que Deus não já falou contigo e você não percebeu? Será que Deus não já
te deu a direção e você não estava na torre de vigia para ouvir o que Deus estava falando, para entender o que Deus estava dizendo? Porque, amado, muitas vezes a gente quer uma resposta num lugar de oração, onde alguém vai ser usado ali numa revelação, onde alguém vai ser usado ali numa profecia. E eu te digo, irmão, que Deus, Ele vai te responder, sim, pela palavra, numa pregação bíblica, genuína, verdadeira, que Deus vai usar um servo dele. E Deus, Ele, obviamente, pode responder num sonho, numa visão, numa revelação, sim. Mas, comumente, Deus nos responde num texto bíblico. Sabe aquele texto que você está lendo e salta os seus olhos, queima o teu coração? É uma resposta de Deus. Deus, você vai no culto, vai no culto e de repente Deus usa o pregador naquela mensagem, naquela pregação e fala com você. De repente Deus já tem te respondido e você não tem percebido, você não tem estado atento. Então fique atento, faça como Abacuque, se coloque na sua torre de vigia, ou seja, não é que você vai subir lá em cima de uma torre, mas ficar atento ao que Deus irá falar com você. Jesus deixou claro para nós que, embora pareça tardio, mas Ele nos responderá. Então, querido, por que Deus não nos responde? Simples. Sim. Primeiro, Deus está ouvindo, com certeza, o seu clamor e a sua oração. Segundo, Ele tem o tempo certo para fazer isso. Você só precisa, como disse Abacuque, vigiar e esperar a resposta de Deus. Como disse Jesus, continuar clamando, porque ainda que pareça tardio, a resposta virá. Então, não desista de clamar, não desista de orar, não desista de buscar a Deus, porque com certeza absoluta a resposta dele vai chegar. Nem que seja para dizer não, como disse o próprio Paulo, né? Que orei ao Senhor 3 vezes para que o desviasse de mim. O mensageiro de Satanás lhes bufeteava. E ele disse, mas o Senhor me disse, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, eu não vou resolver esse problema para você. A minha graça é o suficiente para você. Esse problema aí, ele é proposital, porque para você se sentir fraco, para você o quanto você é débil, para você entender que é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então Deus ali deu a resposta a Paulo. Não era bem a resposta que Paulo queria ouvir, mas foi a resposta de Deus. E quando Paulo ouviu a resposta de Deus, logo ele se alegrou. Então Paulo disse, então, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque eu entendi agora pela resposta de Deus que quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Então, meus amados, espero que essa palavra ela ajude você e que com certeza entenda, Deus está te ouvindo, Ele vai responder no tempo certo. Fique em vigilância, por mais que ele pareça tardio, como disse Jesus, mas Ele responderá aos seus servos e servas que clamam a Ele dia e noite. Tem muitos irmãos e irmãs perguntando, por que Deus não me responde? Porque Deus está em silêncio. Eu tenho certeza que essa palavra já vai ser uma resposta para eles, como está sendo para nós, e com certeza vai ajudá-los a continuar buscando o Senhor, porque é isso que você precisa fazer, continuar orando, buscando o Senhor, e não desistir, não parar, porque a resposta virá no tempo certo, em nome de Jesus.